Olá, meus irmãos, tudo bem? Tem uma mensagem especial aqui da parte do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, abençoe quem vai ouvir essa mensagem. Nos fortaleça e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como já sabemos, o livro O Grande Conflito, ele já foi entregue esse mês e nos próximos meses se intensificará a sua entrega, para que no futuro, não agora, mas no futuro, como escreveu Ellen White no livro Eventos Finais, muitos abrirão seus olhos perante as verdades contidas nesse livro e tomarão a sua decisão para se unir de vez com o povo de Deus. Como a última mensagem já começou a ser pregada em massa, Satanás também está alvoroçando seus demônios para acelerar a sua obra na terra. Infelizmente, muitos adventistas que não têm estudado as profecias ficarão à beira do caminho, porque não entenderão alguns eventos que ainda têm lugar, né? Então vamos citar aqui alguns eventos. De acordo com o livro Eventos Finais, a Igreja Adventista será sacudida de forma terrível, uma forma tão terrível que quase cairá, quase ela vai fechar as portas, porém não vai fechar, porque como Ellen White diz nas palavras, suas palavras no livro Eventos Finais, é necessário que essa sacudidura aconteça para lançar fora a palha e permanecer apenas o trigo. De acordo com Ellen White, a separação do trigo e do joio ocorre na sacudidura. Essa sacudidura ela acontecerá em massa no decreto dominical, quando sair o decreto dominical. Como os livros do Grande Conflito já começou a ser entregue, Satanás intensificará, seus eventos. Um deles é começar a influenciar o joio no nosso meio, a cometer escândalos e tentar manchar a verdade pregada por nossa igreja, para que as pessoas pensem que a Igreja Adventista é uma igreja qualquer, igual qualquer outra. Porém, esse não é o caso. A nossa doutrina não mudou, ela continua a mesma. Porém, as pessoas estão mudando, colocando costumes mundanos dentro da igreja. E isso justamente agora que estamos perto da porta da graça se fechar. Um texto que me chamou a atenção foi o que Ellen White escreveu aqui em Testemunhos Seletos. Ela disse o seguinte: neutralidade em uma crise religiosa é considerada um crime. Olha o que Ellen White escreveu aqui. Que quando passamos por uma crise religiosa, no qual nós estamos vivendo na nossa época, e as pessoas forem neutras, não tomar um lado, uma decisão, elas serão consideradas por Deus como criminosas. Então, seguindo esse raciocínio, existe ainda duas profecias que vai se cumprir em massa dentro da Igreja Adventista, conforme Ellen White escreveu, que já começa o processo de sacudidura. Uma das profecias é a retirada do espírito de profecia dos púlpitos. Como Ellen White escreveu, o último engano de Satanás no nosso meio será anular o testemunho do Espírito de Deus. O que significa o testemunho do Espírito de Deus? O testemunho do Espírito de Deus é um sinônimo para espírito de profecia. Isso quer dizer que Ellen White escreveu aqui que o inimigo fará de tudo, de todas as formas, e agirá de diferentes maneiras, para que o espírito de profecia não seja pregado nos nossos púlpitos, junto com a Bíblia. Esse vai ser um engano que ele vai operar um pouco antes do fechamento da porta da graça. Um dos avisos do espírito de profecia é sobre a música, Ela mesmo diz que entre nós, isso vai acontecer um pouco antes de fechar a porta da graça, entre nós haverá gritos com tambores, música e dança. Para alguns adventistas que já são velhos, de casa e de 20, 30 anos, essa passagem de Ellen White,
que ela disse que antes de fechar a porta da graça, a nossa igreja, não no seu total, mas alguns grupos isolados vão estimular outros a dançar, a pular dentro da igreja. Seria um sinal que a porta da graça está quase se fechando. Já começou a acontecer. Existe, não só aqui no Brasil, mas já está migrando para outros países, grupos isolados que querem levar os jovens a dançar dentro da igreja, a pular e a dançar. Felizmente, Deus, ele não permitia danças dentro do templo. O salmo, que é muito usado para apoiar esse tipo de atitude, que diz louvar o Senhor com danças, ali não está se referindo ao templo. Os israelitas dançavam em suas festas cerimoniais. Porém, quando se tratava dentro do templo, segundo o que está escrito em Crônicas, a música deveria ser sacra, usando o símbolo, que é um instrumento de marcação, para estrofe, a harpa e a lira. E hoje nós vemos um desvirtuamento disso, onde as pessoas pegam um texto, que é o salmo que fala da dança, e aplicam fora do contexto, levando aí muitos jovens a desviar da verdadeira virtude, da verdadeira palavra de Deus. Como Deus diz para Moisés: tira os sandálios dos teus pés, porque o lugar que está é santo. Onde está a presença de Deus, Deus é santo. E de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 12, se Deus é santo e fogo consumidor, devemos adorar a Ele com reverência e piedade. O termo aqui, reverência, é respeito, né? É a mesma reverência devido a uma autoridade. A mesma reverência que temos para com um juiz, para com um delegado, essa reverência que temos perante Deus. E Salomão, ele confirma isso, né? Que no templo não existia algazarra, como está escrito lá em Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque para que sejam poucas as tuas palavras. Quando o Salomão disse guarda o teu pé, ele quis dizer toma cuidado ao entrar na casa de Deus. Então, queridos, Deus não muda. Dentro do templo devemos adorá-lo com reverência. Porém, como diz Ellen White aí, muitos do nosso meio, não todos, mas muitos perverteriam o texto de Salmo, que fala das danças, usariam fora do contexto para fazer o povo dançar dentro da igreja e levar o povo à perdição. E isso tem se intensificado devido justamente às músicas modernas que têm entrado no nosso meio. Músicas que têm letras bonitas, sim, porém são ritmos mundanos, tem ritmos mundanos. E o que vemos mais hoje, as pessoas louvando músicas com ritmos que levam a balançar o corpo, a dançar dentro do templo. Toda música que leva as pessoas a bater o pé, bater a mão ou girar o corpo para o lado, são músicas irreverentes e jamais pode ser tocada dentro dos nossos templos. Como diz Ellen White, essa crise viria, mas neutralidade em uma crise religiosa é considerada como crime perante os olhos de Deus, queridos. E quando ela escreveu isso aqui em Testemunhos Seletos, ela estava se referindo àquela crise lá na época de Acabe, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Ela escreveu esse texto se referindo a isso. E levando para os nossos dias de hoje. O que nós vemos nos nossos dias de hoje, dentro da nossa igreja? Covardes, essa é a realidade. Pessoas que são covardes. Elas têm o seu cargo, elas têm ali a sua responsabilidade, mas são covardes, se mantêm neutras para não perder um cargo ali, um cargo eclesiástico, não repreende o pecado como ele deve ser repreendido. Então esse vídeo que você vai a seguir não representa a totalidade da Igreja Adventista, mas representa uma parcela que estão pervertendo o texto de Salmos lá, que manda dançar, que ele não manda dançar dentro do templo, estão levando os jovens ao pecado, à transgressão.
E isso vai se repetir muito agora nos últimos dias. E se você é uma mulher de Deus ou um homem de Deus, você não vai se manter neutro, mas você vai repreender essas coisas para que o templo de Deus não vire morada de demônios. Porém, como Ellen White disse, essas coisas têm que acontecer e vai se intensificar, porque a entrega do grande conflito já começou. Porém, não devemos ser participantes das obras das trevas, mas devemos reprová-las, porque estamos à beira do fechamento da porta da graça. Agora é a época não de estar neutro, mas escolher um lado, e esse lado tem que ser o lado da verdade. Deus abençoe a todos.